Canetinhas emagrecedoras e medicina chinesa, bioenergética. Olhando para duas câmeras porque estou gravando para dois aparelhos diferentes. Então, assim, primeiramente, vamos falar sobre a nossa digestão, tá? A gente tem o estômago, tem o baço, tem pâncreas, tem fígado, intestino, tem vários órgãos. Na medicina chinesa, o elemento terra se relaciona ao estômago e ao baço pâncreas. Então, a gente vai estar falando sobre o sabor doce, sobre a nossa constituição, então a nossa carne, nosso músculo, a sustentação da nossa pele, a nossa produção sanguínea. Então tem várias coisas que falam sobre a nossa corporeidade, sobre a matéria, né, sobre a parte física do nosso corpo, que está vinculada então com a energia de terra, que é o nosso centro vital. A nossa energia diária, né, a energia que a gente recicla todos os dias, respirando, comendo, 75% da sua energia diária que você tem disponível vem da sua digestão. Pode comer super bem, mas a tua digestão, o teu metabolismo não está tão bom e a tua absorção pode estar um pouco mais baixa. Ou às vezes você não come o suficiente, ou às vezes você até come, mas você gasta mais energia do que você consome por dia. Também tem um aspecto mental do elemento terra. Ele vai estar falando sobre o intelecto, sobre a reflexão, sobre o pensamento, sobre a preocupação também. Você está estudando, por exemplo, você precisa assimilar esse conteúdo que você está lendo, que você está estudando. Então você precisa o quê? Digerir essa informação. Quando você realmente entende alguma coisa, que você incorpora aquele conhecimento, ele se torna parte de você, ele se torna parte de quem você é. A gente tem desequilíbrios na medicina chinesa que são, por exemplo, relacionados ao peso, né? Então a gente vai ter, por exemplo, o sobrepeso, ele é um acúmulo de umidade. Ou seja, pensa você vestir uma roupa molhada. Então você quer colocar, ela é pegajosa, ela é pesada, ela é difícil, ela amarra, né? Então a umidade é como se a gente realmente tivesse mais com esse peso literalmente no corpo. O primeiro ponto é a gente olhar a constituição física da pessoa, porque existem também tipos de gordura, né? Existem até tipos de sobrepeso, a gente tem o sobrepeso yang e o sobrepeso yin. Então o sobrepeso yang ele tende a se acumular mais na região do abdômen, tem as pernas um pouco mais finas. São pessoas que normalmente são bem agilizadas, assim, são pessoas que são mais inquietas, que não param quietas, que vão fazer um monte de coisa, mais ansiosas até. Então elas têm o sobrepeso, mas isso não limita, por exemplo, a dinâmica delas. Já o sobrepeso yin, ele é uma gordura que se acumula numa parte mais inferior e ela pesa mais, ou seja, a pessoa que tem as pernas um pouco mais pesadas, ela já vai ter um pouco mais de lentidão nos processos dela, já vai ser uma pessoa que vai ter enfim, mais resistência, que é um pouco mais yin, ou seja, ela não tem tanta tendência ao metabolismo acelerado, a uma dinâmica, ela vai tender mais à não ação, né? Ou então realmente ao repouso. Então tem tipos de energia diferentes mesmo dentro do sobrepeso. Existe uma pessoa que vai ter um excesso de fogo no estômago, que é aquela pessoa que tem um apetite infinito, ou seja, ela quer comer o tempo inteiro, ela recém acabou de comer, ela vai comer de novo, porque ela sente fome. Mas normalmente quando esse fogo do estômago está bem ativo, ela digere bem essa comida. Então, o metabolismo tende a ser acelerado também. A gente tem um órgão energético que a gente chama de triplo aquecedor. Então, cardiorrespiratório superior, digestivo médio, eliminatório é o inferior. Então, a gente tem 3 centros de metabolismo, de aquecimento, de transformação, e esses centros, eles têm uma energia em cada um deles ali, uma quantidade de processamento, de informação, de metabolismo, etc. Então, quando a gente tem um excesso dessa energia na região abdominal, você vai ter muitos sintomas de calor. Então, você vai ter azia, refluxo, queimação, você vai ter várias coisas que esquentam aqui e principalmente sobem. Quando você tem fraqueza, você vai ter um acúmulo dessa região, você vai ter peso, empachamento, vai ter aquela coisa que fica estagnada, que fica pesada, ou às vezes as fezes moles, ou às vezes nem consegue ir no banheiro, porque fica aquela coisa travada aqui embaixo. Então aqui tem pouco fogo digestivo. As pessoas que têm desequilíbrios no baço, elas têm 2 polaridades. Então, por exemplo, no aspecto mental, a gente tem a polaridade da dispersão, ou seja, da falta de concentração. Hoje está super na moda, né, o TDAH, né, o déficit de atenção. Então, numa polaridade, isso é um desequilíbrio de baço. E no outro lado, a gente tem a obsessão.
Então aqui é uma falta de concentração, é uma dissipação, pouca concentração, falta de atenção. Aqui a gente tem foco máximo, hiperfoco, obsessão, obstinação, a pessoa realmente está concentradíssima ali. Todos têm um pouco dos dois. Na verdade, a energia, né, depende muito do que, né? No que você se concentra, no que não. Normalmente, para você ter uma maestria sobre alguma coisa, você, de certa forma, precisa de uma obsessão sobre aquilo, né? Então, a questão é, você vai oscilar entre a dispersão e a concentração. A gente está falando mais sobre desequilíbrios. Então, quando isso entra num desequilíbrio, aí sim começa a gerar algum tipo de problema. E aí, o que a gente precisa é trazer essa oscilação para um eixo mais saudável. Então, nem uma dispersão de você não conseguir fazer as coisas, você ficar perdido, fragmentado, nem para uma obsessão que acaba te tornando, se tornando uma compulsão, né? Uma obsessão no sentido compulsivo de você não ter controle sobre isso. Tá? Então a gente tem as duas polaridades. E os transtornos alimentares, eles entram também nesse desequilíbrio. A gente pode ter uma compulsão alimentar e a gente pode ter uma anorexia. Existem apetites, que são apetites mais de ansiedade e não tanto de um fogo digestivo alto, por exemplo. Então você vai comer, mas você vai empachar, você vai estufar, você não vai descer, você não vai digerir direito, porque tem pouco metabolismo aqui, tem pouco fogo. Essa fome, ela não é uma fome fisiológica, ela é uma fome de algo que você está tentando preencher algum espaço mental, algum vazio, alguma coisa que você está sentindo, que você está tentando preencher com comida. Às vezes pode ser uma comida mais afetiva, que você está sentindo falta. O baço, ele também é o nosso órgão materno, tá? Então, tudo que a gente vai falar sobre nutrição, alimentação, sobre essa parte de corpo, né, de incorporação, quem que incorpora? A mãe dentro da barriga, é o primeiro corpo que você recebe. Então, é a primeira fonte de nutrição, é a primeira fonte de tudo que vai te incorporar é a mãe. Então, assim, basicamente 100% dos problemas de alimentação envolvem o complexo materno, tá? Complexo no geral. Não vou aprofundar nisso aqui, mas é para vocês saberem que sim, emocionalmente, arquetipicamente, tudo que envolver a digestão também envolve a energia materna por associação. Agora vamos entrar nas canetas emagrecedoras. Eu acredito que sim, que algumas pessoas podem se beneficiar, que pode ser um acelerador de resultados, pode ser um facilitador, né, dependendo o caso, mas eu tenho percebido que alguns profissionais estão pesando a mão na hora de indicar o uso dessas canetas, tá? Existem pessoas que não têm essa indicação e que estão recebendo prescrição sem necessidade. E a questão é que sempre haverá efeitos colaterais, que tem um acúmulo também muito grande e que está difícil de sair da inércia, né? Então, também pode ser benéfico. Nos casos que eu tive aqui, teve um dos casos que foi um dos que mais me incomodou, na verdade, porque ele era um homem na faixa ali próximo aos 50 anos, um pouco menos dos 50, um homem de constituição magra, ou seja, ele era magro, ele era um homem até atlético, assim, ele não era sedentário, mas ele era magro. A questão é que boa parte da gordura que ele sentia acumular era postural. Então ele tinha uma grande cifose, ele tinha um grande problema postural e aí ele tinha um acúmulo de gordura na região da pochete, mas que, se bem trabalhada uma postura, aquilo lá praticamente desapareceria, tá? Então, só que aí, ok, deram a canetinha lá para ele porque ele queria perder rápido. Só que acontece, ele mesmo me falou que ele perdeu 60% gordura, 40% massa magra. Tá? O baço, a função dele é incorporar, pegar o nutriente e transformar aquilo em tecido, em órgão, em sangue, né, em algo que te incorpore, que faça o teu corpo se sustentar ali preenchido, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, um desequilíbrio nessa incorporação, a gente vai ter uma massa magra reduzida. Então, ou até, como é que é o nome? Sarcopenia. Quando a pessoa tem sarcopenia, por exemplo, aquilo é um desequilíbrio de base, uma deficiência na formação da musculatura, uma musculatura fraca, que não recebe uma irrigação e nutrição ideal para realmente crescer. E a maior preocupação é com a massa magra. Porque um dos efeitos colaterais que as pessoas podem pensar que não tem nada a ver e que eu recebi aqui, normalmente 2 semanas depois que inicia o uso, aparece, são as dores nas costas.
Então, mas por que você está com dor nas costas? Bom, as dores lombares, as dores na coluna, elas têm muito a ver com deficiência de energia. Ou seja, um sistema que estava acostumado a receber e funcionar com uma quantidade de energia. Perdeu o apetite, perdeu a fome, está ingerindo menos e às vezes até está absorvendo menos. Então, se ele vivia antes com 80% que ele conseguia comer, agora vai para 50%, números fictícios, né? Mas só para exemplificar que a absorção reduz, a ingestão reduz, então o teu corpo, primeiro, ele já reage por estar recebendo menos energia. Então, e aí, a nossa musculatura é literalmente a sustentação do nosso corpo. Quando você tem uma queda rápida nessa estrutura, o teu corpo pode colapsar, pode começar a faltar estrutura, faltar força mesmo, né? Faltar nutrição sanguínea na tua musculatura. Então, um dos pontos que eu diria que seria um dos mais importantes é o treino físico. Se você está disposto a tomar, se você quer passar por todos os sintomas, trabalhar a sua musculatura. Você precisa de um treino intenso que realmente foque no crescimento muscular para que você não perca, porque a velocidade de emagrecimento, ela é muito rápida e provavelmente você ainda vai acabar perdendo, porque você vai perder mais rápido do que você vai construir. Pelo menos uma rotina adequada já é diferente. Então a pessoa ela acaba perdendo gordura, mas ela seca, né? E ela perde muita massa magra, e essa massa magra vai levar junto o metabolismo depois, e a circulação. Que são efeitos mais secundários, né? Você perde massa magra, você perde circulação, você perde, enfim, constituição corpórea. A função do baço é a de sustentação, ou seja, deixar as coisas no lugar, ou seja, sustentação da pele, né? Então, qual que é uma das primeiras coisas que se nota quando a pessoa emagrece usando uma caneta emagrecedora? A flacidez, tudo cai, né? Aquela coisa despenca. Então, até mesmo os órgãos, por exemplo, quando a pessoa tem tendência a ter hemorroidas, quando ela tem tendência a ter a bexiga baixa, bexiga frouxa que fala, né? Mas é quando os órgãos meio que colapsam, a pele colapsa, a gente tem uma falta de sustentação. E isso é também um desequilíbrio de baço. Então, por exemplo, por que eu estou falando isso? Se você já sabe que você tem isso, você precisa ter mais cuidado ainda ao decidir fazer um tratamento desses, né? Porque se você já tem essa flacidez forte ou essa falta de sustentação, a tendência é que piore. O objetivo principal da acupuntura, por exemplo, é melhorar a circulação. A circulação chegando em todo o seu corpo, né, preenchendo o seu corpo, conseguindo acessar todas as partes do seu corpo, ela leva sangue, ela leva fluidos, ela leva flexibilidade, ela leva restauração, regeneração. A circulação, basicamente, é o objetivo principal da energia. Ela precisa circular para ela cumprir as funções e levar os nutrientes e, né, às vezes, os organismos protetores e tal, que a pele e o corpo precisam. A gordura, o excesso de gordura, ele causa acúmulos. Então, onde tem acúmulo de gordura, você vai ver que é uma região mais fria, ela tem menos circulação, ela retém, ela acumula e ela pesa. Então, quanto mais gordura você tem numa região, mais aquilo tende a estagnar mesmo, né? Então, para de ter circulação. Quando você vai construindo uma massa magra, e essa massa magra vai preenchendo o teu corpo e reduzindo essa camada de gordura, você vai levando mais circulação, mais nutrientes, e essas regiões de acúmulo diminuem, de estagnação. Isso evita vários problemas. Porque se o objetivo principal da acupuntura e da energia é o fluxo, quando há acúmulo, normalmente há problemas e sintomas. O que eu posso falar para vocês, né? Eu acredito que, às vezes, em alguns casos, pode ser uma boa, mas assim, eu acredito mais ainda que se você pode investir num tratamento com uma caneta emagrecedora, você também tem condição de investir num profissional, num personal trainer, numa nutricionista, em alguém que até faça uma dieta para você, que cozinhe para você. Isso está dentro dessa mesma faixa de investimento, você consegue ter esses benefícios. Então, assim, a questão não é você criar atalhos, porque todo mundo procura uma facilidade, todo mundo procura um atalho para deixar as coisas mais fáceis, mais rápidas, que desgastem menos, e eu não sou contra isso. Eu só acho que quando você tem um objetivo, eu quero ter tal corpo, eu quero alcançar, né, aquela autoestima, tudo bem, mas você, nesse mesmo processo de você emagrecer, por exemplo, você precisa se transformar em alguém que sustenta essa nova identidade. Porque o difícil não é alcançar o objetivo, ainda mais hoje que você tem vários aceleradores. O difícil é você sustentar os resultados e dali você ainda melhorar. A ideia, todo mundo quer se sentir bem, tá sem dores, com saúde, com bem-estar, com autoestima elevada, todo mundo quer isso.
mas a questão é se sustentar dentro daquilo, é quem você precisa ser para que aquela seja a tua nova realidade, quando você olha no espelho, que você mantém aquilo. E muitas vezes pode ser até uma questão, por exemplo, como eu falei desse caso da postura, às vezes é uma questão, a pessoa tem papada, a pessoa tem pochete, e é uma questão postural. E a postura é o quê? Centramento, certo? E eu falo por mim, gente, se eu vou lá na academia hoje, é para eu ter um corpo que consiga se autossustentar, porque com certeza a gente vai cansando, a postura vai caindo. Então, mas quando a gente tem centramento, não é só um centramento mental, é um centramento de alinhamento postural, de como você se porta, como você se vê. Então, você ir construindo uma rotina, o que você constrói, o que você realmente, dia após dia, você constrói, ninguém tira de ti. Ninguém consegue tirar algo que você passou por todos os processos, por todas as vivências e transformações que resultaram naquilo. Agora, quando às vezes você pega um atalho, você vai ficar naquele efeito sanfona, porque você alcança o objetivo, mas você não sustenta. Então você regride novamente, aí você tenta de novo e regride novamente. Por isso que, para mim, a questão dos atalhos é que você precisa ir preparando a sua mente, inclusive tendo essa noção agora que praticamente todos os desequilíbrios digestivos vão envolver os aspectos intelectuais, mentais, pensamento, preocupação, ansiedade, também estão ali. Então, são coisas que precisam ser levadas em consideração se você realmente deseja efeitos duradouros, se você deseja uma transformação, né, na sua vida e não só um efeito passageiro no espelho, né? Então, a forma que você se vê, ela vem muito mais de dentro para fora, da incorporação, ou seja, o estado, tem uma frase da medicina chinesa que eu acho linda, que fala que o baço escuta o som, a voz do coração. Eles estão bem pertinho. Isso quer dizer que, por exemplo, tem vários casos que eu já atendi que a pessoa tinha vários problemas digestivos, mas era porque ela almoçava sempre com uma pessoa que era muito ansiosa, que comia muito rápido, ouvindo notícias, e quando via, ela não conseguia digerir bem o almoço dela por causa da companhia dela, que era muita informação, muita coisa para ela digerir. Então, muitas vezes o nosso sistema digestivo ele já está sobrecarregado com tantos pensamentos, observações, preocupações, ansiedades que a gente está sentindo, está passando. E, então, parte desse processo também é liberar um pouco esse teu aspecto mental, essa parte. Quando a gente trata aqui na medicina chinesa, a gente vai tratar tanto os aspectos mentais quanto os aspectos físicos. Eles são interdependentes. Um depende do outro, um influencia o outro, né? Então, assim como quando você come, que você fica pesado, você fica mole, você também não vai ter vontade de se concentrar para ler alguma coisa, para fazer alguma coisa. E como eu falei de sustentação, a questão de ter disciplina, de ter foco, né? Lembra de dispersão, concentração? Então você ter disciplina, você ter foco são funções do baço. E quanto mais você tem, mais forte o seu baço fica também. Então são coisas que se retroalimentam. Agora, quanto mais você se fragmenta, e isso é uma das coisas que, por exemplo, a rede social e essa informação da dopamina rápida, ela tem fragmentado muito o nosso pensamento, é justamente porque a nossa atenção dispersa em vários assuntos, várias opções o tempo inteiro, a gente fica dispersando, em vez de você realmente conseguir concentrar a tua intenção, teu foco em alguma coisa que seja mais construtivo para você, né? Então, a tua forma de lidar com a tecnologia, com o mundo, com a vida, com o teu corpo, com você mesmo, tudo isso vai influenciar em como você se vê e como o seu corpo aparenta, né? Principalmente na tua postura, na tua identidade, porque qualquer desejo, qualquer vontade, qualquer futuro que você imagine, você precisa ter uma identidade que seja capaz de sustentar aquela nova realidade. Então, espero que eu tenha ajudado vocês. Eu sei que ficou um vídeo longo, mas eu não gosto, não consigo justamente ficar nessas frases curtas e soltas. Eu acho que a gente precisa conseguir ter foco, concentração, para justamente acessar a profundidade dos assuntos que eles merecem, tá bom? Fico à disposição.